Boa noite a todos que estão conosco virtualmente, todos aqueles também que nos acompanham aqui presencialmente e que irão assistir essa palestra depois através das mídias sociais. Hoje, dia 12 de novembro de 2024, o Meimeco Quitlam Society está recebendo Luiz Fernando Bahia. Luiz Fernando participa da Morada Espírita Professor Laire Hines, em Campinas, no estado de São Paulo, e hoje ele traz para as nossas reflexões o tema O Bom Combate, baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo. Obrigada mais uma vez, Fernando, pela tua presença aqui conosco. O companheiro Michel irá fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos, presencial, virtual. Boa noite, Luiz Fernando. Tudo bem? Boa noite, Michel. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. A Que gente vai bom. ter um trechinho aqui do Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e Espírito Emmanuel, capítulo 99. Como ardente amor. Não basta a virtude apregada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido. Solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada ao trem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilante para com os transviados na maldade e nas trevas, paciente para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Neste momento, peço a todos que acalmem os corações e a mente, para que possamos entrar em sintonia com os nossos benfeitores, com toda a equipe aqui que preparou esse ambiente para o dia de hoje. Que possamos estar sintonizados com a leveza e a pureza em toda essa luz que chega até nós. Que possamos absorver todas as informações que o nosso irmão Luiz estará fornecendo a nós. E que possamos colocá-los em prática na medida das nossas condições evolutivas e espirituais. Te agradecemos, Senhor, humildemente por esse momento. Muito obrigado, Pai, por tudo, e fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Com você, Luiz. Obrigado. Eu é que agradeço, Michel. Quanta alegria. É a terceira ou quarta vez, acho que quarta vez, que nós temos o privilégio de falar para a Meimeco Quitlam Society, no Canadá, em Vancouver. Uma casa muito querida do nosso coração. Então, abraço a todos os irmãos que estão presencialmente na casa, ou os que vão nos assistir também em outro momento. Peço a bênção aos protetores espirituais, que eles guiem a nossa conversa,
que ela possa ser útil, que ela possa dar frutos em nosso espírito. O documento separado é uma carta de Paulo bastante conhecida, a segunda carta a Timóteo. Timóteo, que Paulo, que não teve filhos biológicos, chamava de o filho bem-amado, um filho espiritual. Um trecho dessa carta é bastante divulgado, capítulo 4, versículo 7, que o apóstolo Paulo diz uma frase muito bonita. Parte dela é título dessa nossa conversa. Ele começa dizendo: quanto a mim, já fui derramado em libação. Quer dizer, a libação eram óleos de sacrifício. Ele queria dizer que ele já estava separado para o sacrifício, para o martírio, em nome de Jesus. Esse é o versículo 6. E a partir do versículo 7, ele diz o trecho muito conhecido. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. No contexto da carta, uma carta de exortação a Timóteo, uma carta que, junto com a primeira a Timóteo e a carta a Tito, é chamada de carta pastoral, ou seja, ela tem como objetivo fornecer instruções para aqueles que vão cuidar de outras almas, os pastores ou os líderes das assembleias que vão sendo fundadas pelos primeiros cristãos. E essa carta, ela sofre da parte dos estudiosos laicos, assim como outras cartas de Paulo, ela sofre alguns questionamentos. Existem dúvidas sobre a atribuição da autoria. Ou seja, esses estudiosos perguntam: será mesmo que Paulo de Tarso escreveu essas cartas? Os estudiosos espíritas têm uma chave para compreender isso. Como eu estou no celular, porque o computador nos pregou peças, eu vou tentar enquadrar bem para que todos vejam a chave. A chave é o livro Paulo e Estevão, um presente entre os muitos que o nosso irmão Emmanuel nos deu e que chegou até nós pela psicografia do nosso querido Chico, Francisco Cândido Xavier. Então, em Paulo e Estevão, o benfeitor espiritual traz para nós o contexto em que essa carta foi escrita. Os estudiosos mencionam que há contradições na carta e que, portanto, ela deve ter sido enxertada com outros trechos que tinham objetivos que não os de Paulo. Bom, Emmanuel esclarece a situação em que se encontra o apóstolo dos gentios. A carta a Timóteo, em sua primeira parte, são 4 capítulos. Em boa parte deles, é uma carta de fortalecimento das comunidades. Nós já vamos falar das cartas de Paulo como um todo. Ele está dizendo a Timóteo para tomar cuidado com as armadilhas do caminho. No final, existe um trecho em que ele pede a Timóteo que traga a capa, uma capa de couro que ele possuía e havia deixado na Ásia, em Éfeso. E é com esse trecho que os estudiosos implicam
E até a Bíblia de Jerusalém diz que Paulo não está se despedindo, uma vez que ele pede a carta. Ora, Paulo já era um ancião, um espírito muito firme, mas no final da vida, como ele diz alguns versículos antes, separado para o sacrifício. Quem nunca se despediu de uma pessoa próxima? Eu tive essa oportunidade. E mesmo sabendo que aqueles eram os últimos momentos, a pessoa faz promessas. Olha, como Paulo, traga tal coisa, traga isso, traga aquilo. Então, segundo Emmanuel, e nós não temos motivo para duvidar, não existe nenhuma dúvida quanto à autenticidade. Mas o fato é que as cartas são como pedras preciosas que foram sendo soterradas pelo tempo. Cerca de 2.000 anos, para ser mais exato, uns 1940, nos separam dessa carta de Paulo a Timóteo. E como arqueólogos amadores, detetives das nossas brincadeiras infantis, nós temos que pegar os instrumentos e limpar a pedra preciosa que foi encontrada, lapidar o diamante. Fazendo isso, esse documento, escrito de maneira amorosa, vai trazendo comunicações e vai caber aos irmãos que estão assistindo julgar se essas comunicações servem para o que o movimento espírita está vivendo hoje, seja em Campinas, seja no Brasil como um todo, seja no Canadá. E nós separemos um trechinho que vem antes do bom combate. E esse trecho diz assim: pois virá o tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para a fábula. Paulo já chama atenção para essa questão, a questão dos desvios da fé, na primeira carta aos Coríntios. Quando ele enxerga na igreja tão querida de Corinto rixas, divisões, estabelecimentos de partido. Diz Paulo, uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, e outros ainda dizem, eu sou de Cefas. Cefas é o nome de Pedro, originalmente, em aramaico. Simão Pedro era Cefas. E Paulo continua. Ora, eu plantei, Apolo regou, mas a obra é de Deus. Parece familiar essa admoestação? Faz sentido para os tempos que nós estamos vivendo? Nós acreditamos que sim. Então, nessa carta a Timóteo, Paulo a recheia com muitas advertências. Evita os sabichões. Evita aqueles que são muito palavra e pouquíssima ação. Se mantém no caminho correto. É isso, em essência, que a carta diz. Não apenas para Timóteo, mas também para aqueles que estarão
sob a tutela, sob os cuidados do Filho bem-amado, do apóstolo dos gentios. Então, esses dois pontos, virá o tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Parece que Paulo escreveu esse trecho ontem à noite. Aqui no Brasil, no horário de Brasília, já estamos na quarta-feira. Parece que o trecho foi escrito na terça-feira, 12 de novembro. Porque é o que nós enxergamos atualmente, os partidos, as divisões. E o espírita cristão precisa ler a carta de Paulo como um testemunho. Quando nós estudamos historicamente o início das primeiras comunidades, nós temos a tendência a transformar aquelas primeiras igrejas no modelo, numa época de ouro, tudo funcionava bem. Havia as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, nós acreditamos que todos sabem disso, eram extintores de incêndio. Paulo começa a escrever essas cartas estimulado pelo próprio Cristo, a quem ele pediu ajuda. Ele chora por não poder atender a todas as igrejas, todas as assembleias que ele havia fundado e outras não fundadas por ele, mas muito caras ao seu coração. E Jesus, mais uma vez, acode ao nosso querido Paulo e diz a ele: usa os dons do Espírito. E os dons do Espírito, naquela época, eram as cartas, os dons do Espírito, que aproximam Vancouver do estado de São Paulo, da cidade de Campinas. O Zoom, é o Meet, é o StreamYard e tantas outras ferramentas que nos mantêm próximos, que nos mantêm juntos. As cartas, então, dizemos, são para levar alento, consolação, diretrizes para as comunidades que sofrem assaltos, que sofrem ameaças de toda espécie. Seja a ameaça de se desviar da doutrina e criar, como diz Paulo, fábulas, fantasias. Sim, desde dos primeiros tempos, esse é um perigo real. O outro perigo eram as comunidades judaicas, que não aceitavam o afastamento da doutrina do Evangelho dos preceitos judaicos. Aquilo que Jesus havia combatido tanto junto aos fariseus, a externalidade, as aparências, a fachada, como nosso irmão Michel leu no texto que abriu a reunião, estava presente nas comunidades judaicas. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que Paulo é chamado, e foi chamado inclusive em Jerusalém, por conta de que os prosélitos da doutrina não eram circuncidados. Tiago tem um papel importante em relação a isso. Tiago é o que defende a ortodoxia e está mais próximo das doutrinas judaicas, e Paulo é aquele que diz que é uma mensagem nova e, portanto, as posturas também são novas. Não é preciso externalidades. Como nós estamos nos aproximando do terço final desta conversa, fica, então, a pergunta: o que nós entendemos por bom combate?
O que é que Paulo estava dizendo quando ele diz: eu combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Cumprir a carreira, para dizer em dinheiro de hoje, em vocabulário de hoje, seria: eu cumpri a missão que a mim foi destinada. Os queridos irmãos têm uma missão muito bonita, que é consolidar as raízes do Espiritismo no Canadá, e vão, ao final dessa missão, tenho certeza, dizer como Paulo: cumpri a carreira e guardei a fé. Mas o que é o bom combate? O bom combate de Paulo é o nosso bom combate. Os dons do Espírito mudaram. Paulo tinha as cartas. Nós temos essas traquitanas de comunicação, que às vezes pregam peças, nos deixam um pouco ansiosos, como foi o caso do meu computador, mas agora via celular nós estamos falando. Então os dons do Espírito mudaram um pouquinho. E o bom combate? Afinal, o que é que Paulo está falando? Paulo está falando daqueles enfrentamentos que todo o irmão e a irmã que se propõe a seguir o caminho, a verdade e a vida terão enfrentamentos de ontem, enfrentamentos de hoje, provavelmente enfrentamentos amanhã também, até um mundo de regeneração. Esse ontem, hoje e amanhã é bem flexível. E as cartas de Paulo, não apenas as pastorais, mas todas as outras, são um roteiro seguro para aqueles que se propõem a cumprir a carreira e manter a fé inabalável. E de novo fica a pergunta: de que bom combate Paulo estava falando? Paulo, nós sabemos, era briguento. Paulo era um espírito tenaz. Saulo de Tarso era fiel às leis mosaicas e leva o apedrejamento de Estevão, aquele que mais tarde será o seu mentor. Como Jesus diz: Estevão estará ainda mais junto de ti, levando as mensagens que eu te ditarei. Então, Paulo vai receber de Estevão as mensagens de Jesus. E ele deixa ao longo dessas cartas uma mensagem inequívoca sobre o bom combate. Combater o bom combate é jamais se afastar do Evangelho. Nós ouvimos nos últimos tempos aqui no Brasil que o espírita pode e deve tomar partido. Nós chegamos a ouvir que Jesus tomava o partido dos mais humildes. A palavra partido tem um problema, né? Ela lembra facções, ela lembra de grupos fechados e sectários. E Jesus nunca tomou esse tipo de partido. Jesus sempre esteve ao lado daqueles que necessitavam. Jesus dizia, orando ao Pai: bem-aventurado, graças eu vos dou, não só bem-aventurança, graças eu vos dou, ó Pai, por ter revelado essas coisas aos simples.
e não aos sábios e prudentes, o que parece uma contradição. Mas sábio naquela época, como esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo, era sinônimo de sabichão. Então Jesus queria dizer que essas verdades só poderiam ser entendidas pelo simples de coração, e não por aqueles que se julgavam donos de uma única verdade. Então, o bom combate de Paulo é manter-se fiel ao Evangelho de Deus, que é Jesus, que é representado por Jesus. Mas a questão principal desse tema, pela nossa ótica, nosso ponto de vista, os estudos da vida de Paulo nos mostram isso. É que o bom combate começa, em primeiro lugar, internamente. Depois do renascimento na estrada de Damasco, quando Paulo diz aquela frase que mostra bem quem é esse Espírito: Senhor, que queres que eu faça? Jesus não dá uma lista de obrigações. Jesus diz simplesmente: entra na cidade e lá te será dito. E quando Ananias abre novamente os olhos de Paulo, e Paulo, bravio, pensa em pregar na sinagoga, e ele é rechaçado, ele entende finalmente que a sua primeira tarefa não está fora, está dentro. E ele vai então para o deserto, para o oásis de Dan, onde encontra-se e reencontra-se consigo mesmo. E a partir daí, a partir do bom combate interno, que todos nós travamos diariamente com as nossas imperfeições, com as nossas mazelas, seguindo o exemplo de Paulo, é possível travar o bom combate no mundo. É tão bonito isso, porque essas cartas, elas foram escritas antes do Evangelho de João. E no capítulo 16 do Evangelho de João, há um conselho de Jesus totalmente em consonância, em sintonia com isso que Paulo fala do bom combate. Jesus está se despedindo após a assim chamada última ceia, está se despedindo dos apóstolos, abre o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E finaliza o capítulo 16, que faz parte do conjunto, 14, 15, 16, dizendo que enviará um Paracletos, um Consolador, que todos nós conhecemos. E ele finaliza esse trecho dizendo: no mundo tereis provações, tereis tribulações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Travando o bom combate no mundo, mas não sendo do mundo, Paulo também venceu o mundo. E é isso que ele exorta, não só a Timóteo, mas a todos nós, que recebemos os frutos dos dons do Espírito de Paulo, a fazer diariamente, travar o bom combate interno, para poder nos mantermos fiéis ao bom combate que se apresenta diariamente. Porque, no fim das contas, todos nós sabemos
que o reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. Esse é o nosso bom combate. Obrigada, Luiz Fernando. Eu é que agradeço, Aline. Agora é a prece. Por favor. Vamos então, nós que falamos das muitas manifestações do Mestre, das suas mãos sempre postas para socorrer os irmãozinhos pequeninos que somos nós, ainda trilhando o caminho. Vamos buscar com o nosso pensamento aquele sorriso amoroso e meigo, os braços amigos daquele que não nos falta em um momento sequer. E vamos pedir que o Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, reunidos em seu nome, que abençoe os nossos lares, as nossas casas espíritas, mas, sobretudo, que nos dê forças para continuar a caminhada, combatendo o nosso bom combate diário, cumprindo as nossas missões, guardando fortemente, como um tesouro precioso, a nossa fé. Que assim seja.